Dando continuidade, convidamos a doutora Rosângela Aparecida da Silva, pesquisadora da Fundação Mato Grosso, engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestre e doutora em fitopatologia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, possui ampla experiência em nematologia, desenvolvendo pesquisas voltadas ao manejo cultural, químico e biológico de nematóides, nas culturas da soja, milho e algodão. A palestrante abordará o tema sustentabilidade dos manejos de controle de nematóide. Com a palavra, a doutora Rosângela. Bom dia, pessoal. O Omar me deu um tema bastante desafiador, sustentabilidade de manejo de fitonematóides. E meu nome é Rosângela, conforme já dito, e é uma satisfação grande poder compartilhar um pouco sobre o que a gente pretende entender melhor sobre sustentabilidade no ambiente de produção que a gente tem hoje, aqui no Mato Grosso. Beleza. Primeiro, pensei, o que a gente vai falar de sustentabilidade? Vamos começar definindo o que é sustentabilidade no manejo. Na minha opinião, quando a gente fala em sustentabilidade, é uma abordagem integrada de todas as práticas que a gente acredita que seja muito importante para manter o nematóide abaixo do nível de dano econômico. Rotação, variedade resistente, adubação, manejo biológico e químico, redução da população do nematóide, produtividade, rentabilidade do sistema, conservação e um ponto bastante importante, ao longo das safras. Para o produtor, é fácil fazer tudo isso? Tá. E a primeira coisa na sustentabilidade, no meu ponto de vista, é sempre ter um dos vértices do triângulo das doenças, que o nematóide é um patógeno, então, pelo menos ter uma das vértices do triângulo sendo quebrada para que a gente mantenha a sustentabilidade, certo? Quais são essas vértices? O palestrante anterior já falou, só para a gente recapitular: o hospedeiro suscetível, o patógeno virulento e o ambiente favorável. E se a gente tiver isso daqui, a doença com certeza vai ocorrer. Então, o nematóide vai conseguir sobressair. Dentre esses três vértices, o que a gente consegue trabalhar com mais facilidade? O hospedeiro e o patógeno. E o ambiente, será que a gente consegue trabalhar com facilidade? Se a gente pensar em aumento de palha no nosso sistema, plantio direto, sim. Mas se a gente pensar que na próxima safra a gente já tem uma possibilidade de iniciar ela sem chuva, é fácil pensar nesse ambiente sustentável? Tá. Então, envolve diversos fatores. E o que a gente sempre fala, que as principais ferramentas no manejo de nematóide para manter a sustentabilidade é planejar, monitorar a área, manejar, para que a gente consiga colher resultado ao longo do tempo. Não é de uma hora para outra. Mas vamos pensar no nosso sistema de produção. Eu achei bastante interessante esse slide do Claudinei e eu resolvi adaptar para a gente falar de sustentabilidade. Já vamos colocar ele ali bem completinho para não gastar muito tempo com ele. Se a gente pensar aqui no nosso sistema do Mato Grosso, que é extremamente intensivo e cada vez tornando mais intensivo. Por exemplo, nós tínhamos só algodão safra, depois, em algumas áreas, soja milho. E o que a gente tem feito ultimamente? Cada vez mais reduzindo o ciclo da soja, que antecede o algodão, certo? Ou seja, cada vez mais intensificando o nosso sistema de produção, considerando o tamanho da nossa área e a quantidade que a gente pretende colher para ter lucratividade. Então, no meu ponto de vista, sustentabilidade envolve um extremo conhecimento da área e um extremo planejamento, e que não é fácil se manter ao longo do tempo. Por exemplo, nesse ensaio que a gente tem lá na Cachoeira, lá em Itiquira, o que ele mostrava para a gente? Esse ensaio foi montado em 2019, onde nós tínhamos um ambiente com rotação de culturas apenas na entre-safra, em todos eles, e aqui também só na entre-safra, mas com soja milheto, e aqui soja pousio. O que a gente via nesse ambiente e com o acréscimo de calcário nas diferentes parcelas, variando ali
de 2 a 8 toneladas. O que a gente via ao longo do tempo aqui? Conforme eu aumentava a dose, nesse ambiente mais desafiador, onde eu não tenho palha, eu tenho maiores populações de nematóides. Alguns de vocês já viram esse slide, a gente só está mostrando ele para falar de sustentabilidade. Tá, no segundo, onde eu tinha milheto no ambiente, o que a gente via? Conforme eu aumentava as doses de calcário, eu também tinha um aumento na população de nematóide, mas mais lentamente do que nesse ambiente aqui. E quando eu rotacionava as culturas de entre-safra, essa população aumentava mais lentamente ainda. Eu tinha alguns sobressaltos de população quando as doses eram muito altas, mostrando para a gente o seguinte: quando eu tenho um ambiente biologicamente mais ativo, eu consigo conviver melhor com as populações de nematóides. É isso que o produtor está fazendo hoje? Sim, se a gente considerar que boa parte do estado do Mato Grosso está sendo utilizados cultivares sem resistência, que eu vou mostrar, e ele está conseguindo produzir bem, porque ele preparou esse ambiente dele. Mas isso é para sempre? Depende. Por exemplo, aqui a gente via, conforme eu aumento o pH, eu tenho as maiores populações nesse ambiente aqui mais desafiador. Nas mesmas condições aqui, como que a população vai crescendo, e nessa daqui também, como ela vai desenvolvendo. Beleza. Na safra 23-24, a gente teve um início bastante seco e extremamente desafiador nesse ambiente. E nas 2 safras anteriores, a essa daqui, nós rotacionamos, desde 2008 até 2019, a gente sempre estava colocando ali naquelas áreas cultivares sem resistência a cisto, para entender só como o sistema de cultura, o de uso de coberturas e aumento do pH estava influenciando na população. Mas como o nosso soja pousio já não estava conseguindo produzir nada, nós pensamos, vamos reduzir a população nele, colocando uma cultivar com resistência e entendendo ali também como vai funcionar. Nessa safra, a gente teve essa início com falta de chuva, e o que a gente viu que nos surpreendeu? Por exemplo, nesse ambiente, que já era difícil até para o nematóide multiplicar, mesmo tendo colocado por 2 safras cultivares com resistência, a raça que tinha ali, a população ficou baixa. Por quê? Porque não tinha nem condição para o nematóide multiplicar ali. Mas por que aqui, agora, está maior do que aqui? E a gente tem, nesse mesmo ambiente, onde eu jogo 50% dessas doses em cada 2 anos, e aqui, onde eu jogo 100% dessa dose. E praticamente não estava diferenciando em nada. E aqui, onde eu tenho a rotação das coberturas, as populações dos nematóides também aumentaram mais do que aqui. Você não colocou 2 safras com cultivares resistentes? Por que essa população está grande aqui nesse ambiente também? Qual foi a nossa suposição? E tentando entender melhor. Esse ambiente aqui, a gente estava rotacionando apenas as culturas de cobertura. O nematóide estava aumentando, inclusive, talvez, com raças que a gente não estava conseguindo manejar, mas que estavam em baixa população. A partir do momento que eu entrei com uma variedade resistente, eles, apesar de ter multiplicado menos, continuaram multiplicando ali naquele local. Quando eu voltei com uma suscetível, nesse ambiente onde eu tinha melhor condição de raiz ou melhor condição para a planta desenvolver, porque o início foi difícil até para a planta, o nematóide conseguiu sobressair, certo? Então, aqui é fácil manter a sustentabilidade pensando apenas no meu solo, no que eu estou aplicando ali, e nas minhas plantas. Eu não tenho controle do ambiente. Então, para manter a sustentabilidade nesse ambiente aqui, é fácil? Vamos continuar. Tá. Pensando aqui no Mato Grosso, nessa última safra, a gente teve produtividades muito boas em algumas áreas e ruins em outras. Beleza. Mas o que a gente tem ouvido, e lá no laboratório com muita frequência? As minhas populações de cisto têm aumentado muito. Você está produzindo bem? Eu continuo produzindo bem, porque o seu ambiente, você construiu ele melhor ao longo do tempo.
Mas será que ele consegue permanecer dessa forma até quando? Quando a gente olha, por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso, na safra passada, 50% das áreas praticamente não tinha resistência às raças que estão sobressaindo aí, certo? E quando a gente olha aqui, 25, 26, pior ainda. Quais são as raças que estão sobressaindo de cisto no nosso estado? Raça 4, raça 2, ali em Sapezal, aqui na 163, aumentando 4 mais e 14 mais. Na safra 23 para 24, a gente teve um aumento de 7% dessas raças, então, que são mais difíceis de ser manejadas. E como a gente vai manter a sustentabilidade e a lucratividade desse ambiente? Será que é fácil? Então, para que a gente tenha sustentabilidade no nosso ambiente de produção, ela tem que ser construída ao longo do tempo. E eu tenho que ter extrema atenção nas vértices do triângulo. Então, exige que eu tenha um extremo conhecimento técnico da minha área, um bom planejamento das ações, estratégias integradas de manejo e persistência ao longo do tempo. Certo? Que não é nada fácil, na minha opinião. Certo? Pensando agora no nosso sistema de produção, sem pensar lá no solo. Vamos pensar só nas plantas. Um outro problema que a gente viu também, falando em aumento de populações em algumas áreas do Mato Grosso, é pratilencos. Por que pratilencos têm aumentado tanto nas últimas safras, principalmente? Porque nós temos favorecido comida para ele. Toda vez que nós favorecemos a alimentação dele, ele vai aumentar mais. Então, e outro ponto, provavelmente, se nessa safra aqui a gente não tivesse tido uma falta de chuva no início do desenvolvimento das plantas, nesse ambiente de produção aqui, a gente nem teria ouvido falar de pratilencos, porque as plantas teriam conseguido sobressair o ataque dele e teriam desenvolvido muito bem, certo? Mas como a gente teve falta de chuva, uma dificuldade inicial de desenvolvimento, toda vez que isso acontece, o nematóide consegue sobressair. E a gente não consegue quebrar a vértice, porque o problema está lá no ambiente que a gente não tem controle. Tá. Nessa área aqui, foi uma visita que a gente fez nessa safra, o produtor levou a gente lá para falar que o problema dele era potássio e não o nematóide. Quando a gente olhava, ele faz integração lavoura-pecuária nessa área. Uma boa parte do estado também faz. Mas quando eu tenho problema com solos mais leves e vou acionar agricultura pecuária, qual que é a regra para diminuir a população de rotilênculos e tornar o meu ambiente sustentável? Pelo menos que eu mate essa braquiária 60 dias no mínimo antes de colocar a soja. Quem faz isso quando aplica esse sistema de produção? Ah, Rosângela, onde eu vou pôr os meus bois? Então, vai sobrar nematóide para o sistema. Outra coisa, se eu agregar um manejo biológico na planta de cobertura, principalmente na Rusesiensis, que é uma das mais usadas e tem o menor fator de reprodução para pratilencos, eu melhoro a eficiência dela no manejo de pratilencos. Então, eu deixo menos nematóide para o sistema, que é uma ferramenta. A maioria faz isso? Não. Eu já vou colocar a braquiária, eu não vou fazer mais nada. Outro ponto extremamente importante é plantabilidade. Uma boa plantabilidade para que as raízes consigam sobressair aquela população de pratilencos que ainda sobrou ali e não tenha nenhum problema no desenvolvimento, certo? Só que, se não chover, dificilmente você tem isso também. E nessa parte do triângulo a gente não tem como mexer, certo? Então, o que eu posso mexer? Onde eu posso trabalhar? Matando essa braquiária antes, tratando essa braquiária e plantando muito bem. E rezar para que São Pedro manda chuva no lugar, na hora certinha. Beleza? Aqui, às vezes, dependendo do tamanho do meu problema, não adianta só eu pensar em matar a braquiária mais cedo ou, sei lá, ter uma boa plantabilidade. Dependendo do tamanho do problema que eu deixei se tornar ali, eu tenho que intervir de forma mais onerosa. Então, eu preciso colocar, por exemplo, no lugar da soja, uma crotalária, no lugar do milho, sei lá, nesse ambiente nem milho iria produzir, mas colocar uma planta de cobertura
que tenha um bom sistema radicular e que recicle bastante nutriente, que forme uma boa proteção para que eu plante a soja em cima dela e tenha uma umidade suficiente para ela conseguir desenvolver e plante a soja muito bem. Abra bem o suco, coloque a semente lá dentro e não tenha nenhum... bonito, né? Nenhum problema de dificuldade de desenvolvimento inicial. Mas, para isso, eu tenho que ter planejado com antecedência, certo? Quando apareceu esse sintoma aqui, a braquiária resolve muito bem o meu problema. Nesse sistema de 6% de argila, a quantidade de pratilencos que sobra dessa soja para essa braquiária é muito alta. Muito alta é quanto, Rosângela? Nessa condição aqui, 500 pratilencos já mata a planta. Isso é muito, depende do seu ambiente de produção. Por isso que a gente não tem uma tabela definindo qual que é a população para o Mato Grosso, porque cada um tem o seu ambiente de produção. Beleza? Outro ponto. Nessa safra, a gente ouviu bastante o produtor reclamando o seguinte: plantei um algodão com resistência a nematóide de galha, meloidógeno incógnita, porém, a soja que veio depois sofreu muito com galha. Por quê? Porque a maioria das cultivares de algodão, elas têm uma moderada resistência. A resistência não é completa, certo? Então, será que não é interessante eu tratar esse algodão para deixar menos nematóide ainda para a soja que vem na sequência? O que a gente tem visto? Às vezes a soja está verdinha, mas quando se arranca a raiz, está repleto de galha. E aí, quando ele vai encher o grão, ele não consegue encher na quantidade necessária, e aí ele reclama que as galhas têm aumentado nas áreas dele. Certo? Isso foi bastante comum. Outro ponto, quando ele faz soja-milho, o que a gente tem que lembrar? Nenhum híbrido de milho tem resistência incógnita. Esse é um trabalho que a Tânia fez, mostrando o seguinte: a maioria dos híbridos mais plantados no Mato Grosso, o FR varia ali, 6 até 14. Então, dependendo da população que eu tenho, o milho não vai sofrer com o ataque do nematóide. Não que a gente tem... Pode até ser que ele sofra, mas a gente não tem contabilizado. Se eu tiver uma alta população de galha ali e coloquei o milho, ele vai perder 10 sacas por hectare. A gente está preocupado com a soja e com o algodão. Com o milho, geralmente, a gente não contabiliza isso. Mas o nematóide está aumentando ali e vai sobrar mais nematóide para a soja que vem na sequência. Então, planejamento é extremamente importante. Se eu coloquei uma cultivar de algodão com resistência, e eu sei que essa resistência não é completa, eu tenho que pensar numa soja com resistência que vem na sequência também, para diminuir a população, porque esse nematóide não tem estrutura de sobrevivência. Toda vez que eu tirar a comida, ele tem que diminuir a população. Beleza? Nesse trabalho aqui, achei interessante, por isso que eu trouxe para mostrar, mostrando o seguinte: um bom planejamento. Por exemplo, coloquei essa cultivar de algodão, certo? E essa daqui. E aí, plantei essa cultivar de soja aqui na sequência. O que a gente viu só pelo fato de o quanto o algodão deixou para essa soja? Olha o quanto eu perdi em produtividade. Certo? E quando a gente olha a raiz daquela soja ali, olha a quantidade de nematóide que tem. Só que nesse ambiente aqui, eu deixei uma população menor para essa soja, e nesse daqui eu deixei uma população muito maior. Outro ponto bastante importante. O produtor tem me falado o seguinte: vocês têm que parar de iludir o produtor dizendo que quando eu coloco um produto biológico ou químico, eu reduzo a população de nematóide. Depende, a gente nunca disse isso. A gente disse que a gente tem que trabalhar com a ferramenta integrada. Se você associa a genética ao biológico, ao químico, eu consigo reduzir melhor a população de nematóide. Vai sobrar nematóides na minha área? Depende da população que você tem, certo? Dificilmente você vai ter zero. Aqui, mostrando o seguinte, que todos esses trabalhos que a gente colocou nessa área, com essa cultivar aqui, cadê o pointer? Com essa cultivar aqui, que é dita no portfólio dela como resistente, mas, na verdade, ela tem uma moderada resistência, claro que está melhor do que essa daqui, mas todas elas, independente do produto que eu coloquei, ele deixou uma população de nematóide ainda para o algodão que vem na sequência. Então, o produto ajuda? Claro que ajuda, mas o produto te ajuda a produzir melhor. Quem vai reduzir a população de nematóide de forma mais efetiva é a ferramenta genética ou cultural que você vai colocar ali na sua área.
E se você associar um com o outro, melhor ainda. Depende de quanto você vai ter para investir. Certo? Nesse trabalho aqui, para rotilênculos reniformes, a gente mostra o seguinte. Aqui eu coloquei essa soja e essas duas cultivares de algodão na sequência. Essa dita como resistente, tem uma melhor resistência, e essa daqui como suscetível. Só pelo fato de eu ter mudado a soja anteriormente, e é uma dificuldade grande do produtor de algodão, lembrar que a soja, quando o problema dele é rotilênculos reniformes, multiplica muito mais do que o algodão, certo? Então, quando eu agreguei a genética aqui, coloquei essa daqui, que tem o menor fator de reprodução para rotilênculos, menor que 1, olha como ficou a diferença de população que vem na sequência aqui, e mesmo para essa cultivar que não tem resistência. E a produtividade? Será que melhorou? Olha só, onde eu tenho a cultivar suscetível, olha o quanto ficou a produtividade dessa cultivar aqui, num ano que choveu muito bem, certo? Então, e aqui a gente tem também o seguinte, que está em azul seria as parcelas sem manejo e que está em verde com manejo. Quando eu coloquei o manejo em cima dessa cultivar aqui, ela ainda conseguiu agregar 9 arrobas de algodão em caroço. Quando eu coloquei em cima dessa cultivar aqui, ela praticamente não agregou, porque ela sozinha já fez um trabalho muito interessante. Porém, aqui, ó, quando eu coloquei a cultivar resistente e essa daqui, olha o quanto ela melhorou em relação a essa. E quando eu coloquei as duas ferramentas com resistência, como melhorou, e ainda consegui agregar com o manejo com os produtos. Tá claro? Aqui é um trabalho que a gente está fazendo na Serra da Petrovina para mostrar para o produtor o quanto ele tem que estar preocupado com a soja que antecede o algodão para manter a sustentabilidade no sistema dele de produção. Então, nesse caso aqui, a gente tinha em torno de 2.000 nematóides quando a gente começou o trabalho. Para essa cultivar aqui, nós temos as parcelas, olha como ficou aos 40 aos 70 dias. E o quanto ela disponibilizou para essas 3 cultivares de algodão. A 2297, a 51 e a 945, que está nessas 3 linhas aqui. O quanto essa soja deixou para esse algodão e o quanto esse algodão aqui deixou para a próxima soja. Quando eu voltei no segundo ano com essa soja, olha como ficou a população de rotilênculos aqui. Ou seja, maior do que nesse algodão que veio antecedendo a ele. E o problema que a gente vê maior é no algodão, mas a soja está deixando muito mais para o algodão do que o algodão para a soja com relação a rotilênculos reniformes. Quando eu mudei a cultivar de soja, olha só, qual era a população que eu tinha? Essa cultivar tem o fator de reprodução em torno de 0,7. Olha o quanto ela ficou aos 40 dias, aos 70, o quanto ela entregou para as 3 cultivares de algodão. Essa é uma cultivar suscetível, essa é cultivar moderadamente resistente e essa daqui tem mais resistência. Olha como a população se comportou ao longo do tempo, depois que eu entreguei uma população mais baixa, voltei com uma soja resistente novamente, com o fator de reprodução ali de 0,7. Olha, e a gente manteve a avaliação nas 3 parcelas separado, mesmo sendo só soja nesse ambiente aqui. Olha o quanto a população reduziu aqui em relação a essa daqui. Olha o quanto a soja foi importante dentro do sistema de produção. Beleza? Então, quando a gente pensa em sustentabilidade no nosso ambiente de produção, a gente tem que estar sempre munido de conhecimento. Eu acho que essa é a principal ferramenta no manejo de nematóide. Quando a gente pergunta para a maioria dos produtores quanto tempo vocês gastam quando faz o planejamento com relação a discutir os problemas de nematóide. Geralmente a gente discute muito bem solos, fertilidade, planeja muito bem, mas quando a gente pensa em nematóide, geralmente não tem uma boa discussão sobre isso e nem um bom planejamento sobre isso dentro do sistema, certo? Mas o conhecimento, entender o sistema, quais são os nematóides que tem ali, conforme já foi dito anteriormente, é extremamente importante. Planejamento para entender qual nematóide eu tenho e qual seria a melhor cultivar que vai ali no meu sistema, certo? Estratégia, integrar ferramentas.
É uma prática extremamente importante para a gente manter o equilíbrio no sistema, certo? E persistência. Esse eu acho que é uma dificuldade ainda maior. Quando a gente fala que você tem que usar, no mínimo 2 anos, com uma cultivar de soja resistente, mesmo ela produzindo menos do que uma que não tem resistência, porque ela vai gastar energia para ser resistente, é uma dificuldade muito grande. E, às vezes, ele ainda diz o seguinte: eu não estou perdendo na soja para esse nematóide, por que eu vou usar essa ferramenta de manejo? Certo? Então, sustentabilidade, na minha opinião, é o resultado de ações conjuntas e contínuas de todos esses pilares que a gente falou e, principalmente, ao longo do tempo. Não tem sustentabilidade de hoje para amanhã. E um dos pontos, para finalizar, que a gente tem que lembrar, é que todas as vezes que eu conseguir quebrar uma das vértices do meu triângulo, eu vou deixar o meu ambiente mais sustentável. Claro que fazer chover mais cedo eu não consigo, mas formar palha no meu sistema para quando esse ambiente estiver dessa forma, eu consigo. Certo? Então, planejamento anterior. Não adianta eu pensar hoje que eu tenho que ter palha no meu sistema de soja e algodão, que é um sistema bem difícil de ter matéria orgânica. Certo? Mas, dependendo do nematóide que eu tenho ali, às vezes eu vou ter que ter essa parte mais onerosa também. Então, manter esse equilíbrio dessas vértices aqui, ó, quebrando sempre uma das vértices do meu triângulo, eu consigo, na minha opinião, ter um ambiente mais sustentável. Beleza? Muito obrigada. Foi isso que a gente programou para vocês. E eu queria deixar o nosso convite para o nosso 18º Encontro Técnico de Algodão, nos dias 5 e 6 de agosto. A gente teria uma satisfação muito grande de receber cada um de vocês lá. Muito obrigada.